Terça-feira, dia 10 de junho de 2026. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Temos muito o que conversar. O assunto nem sempre é tão agradável, mas a situação do Brasil é muito preocupante. Temos que falar disto. E eu aconselho os amigos, mesmo aqueles que não gostam de assuntos tão assim sérios, né? Tão didáticos, que ouçam até o fim, porque realmente é um assunto que vale a pena todos estarem muito atentos. Não digo isso para causar preocupações, mas para causar entendimento. E dessa maneira, toda e qualquer pessoa pode pelo menos ter a chance de se preparar, de se prevenir contra as situações que possam vir a acontecer no futuro. Claro que primeiro eu quero dizer e responder a manchete que eu coloquei na capa do vídeo. Por que que o Flávio Bolsonaro pode ganhar no primeiro turno? Pode levar no primeiro turno? Não tem como um governo como o atual se sustentar nas condições em que se encontra. E o atual momento, inclusive, lembra muito aquele período de Dilma Rousseff em 2016, onde ela, por conta das pedaladas, por conta dos excessos de gastos e por um custo fiscal elevadíssimo no Brasil, não teve como se manter no cargo. E olha que naquele governo de Dilma Rousseff, por pior que fosse, não tinha os escândalos que o atual governo tem. São muitos escândalos perigosos, que inclusive faz com que outros países fiquem de olho no Brasil, inclusive fazendo com que os Estados Unidos olhem o Brasil com uma lupa maior, prometendo inclusive fazer algum tipo de intervenção contra o governo brasileiro, por conta de tudo que nós já sabemos. Então, o atual governo dificilmente se manterá no posto se não fizer um milagre. O termo é esse, é milagre, né? E eu até vou falar um pouquinho melhor disto, mas ao final do vídeo. Porque agora eu quero dizer o seguinte, que parece que o desmanche desse governo já começa a aparecer. Por quê? Nessa nova proposta de delação premiada do Vorcaro, que foi inclusive ameaçado de voltar para a Papuda, caso realmente não colabore como prometeu, isto fez com que ele já começasse a abrir o bico, justamente para evitar de pagar o preço sozinho. Hoje surgiu outro vazamento de sua nova delação, mostrando o primeiro-ministro do atual governo envolvido em maracutaias. Esta sim, pois não se trata de financiamento de filme de pessoa física com pessoa física. Não. É propina clara. Trata-se do ministro de Minas e Energias, o Alexandre Silveira, que, segundo a tal Malu Gaspar, recebeu 20 milhões de reais via Caixa 2 para a campanha do atual ministro ao Senado em 2022. O tal Alexandre Silveira teria, segundo o Daniel Vorcaro, participado de uma reunião com ele, Vorcaro, e o atual mandatário brasileiro lá no Palácio do Planalto em dezembro de 2024, o que torna a situação política do atual mandatário brasileiro cada dia pior. Claro que à medida em que o tempo vai passando e o ex-presidente do BRB, o Paulo Henrique Costa, vai também tentando firmar sua delação premiada, aumenta então a pressão para que Vorcaro comece a ser mais explícito, apontando nomes que ele queria esconder, obviamente, antes que suas informações comecem a se tornar menos importantes. E segundo a blogueira Malu Gaspar, muitos nomes do primeiro escalão do governo, do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal podem surgir nessa delação.
E certamente isso vai interferir diretamente no pleito eleitoral de outubro próximo. Então, isso me faz crer o seguinte, que não importa o quanto o Flávio ainda possa crescer, coisa que é fato, ele vai crescer mais ainda, à medida que o tempo vai se aproximando e as pessoas precisam escolher de que lado ficarão. Inclusive, outros possíveis candidatos que vão cair em si e perceber que não adianta sair para a corrida eleitoral porque não terão chance, né? E todo apoio, obviamente, será bem-vindo. Então é claro que não precisa esse esforço necessariamente de Flávio Bolsonaro para que ele cresça e para que ele possa vencer no primeiro turno. Basta deixar que o atual mandatário continue agindo como está, acreditando que com narrativas velhas e cansadas, ele possa tirar votos de Flávio Bolsonaro. Não tem mais, não existe mais espaço para isto. Nem mesmo inventando narrativas, porque as notícias verdadeiras e não as narrativas, por si só já estão desgastando o Palácio do Planalto nesse momento. Por isso existe sim essa possibilidade do Flávio vencer até mesmo no primeiro turno ou ir para o segundo turno com uma margem elevada de apreciação, por mais que a imprensa fique arrumando pesquisas que não combinam, que não batem. Por isso, todos nós aqui já sabemos que é muito difícil acreditar em pesquisas, já que do dia para a noite, a depender de quem faça a pesquisa, os números mudam completamente. Ontem mesmo, eu trouxe aqui os números do Instituto GERP, que colocou Flávio Bolsonaro 5,6% à frente do atual mandatário num segundo turno em outubro próximo. Porém, hoje, o Instituto Guest, que é sim alinhado com a esquerda, trouxe outra pesquisa mostrando o atual mandatário com 6 pontos percentuais à frente de Flávio Bolsonaro no segundo turno. Realmente é uma guinada que chama atenção. Ou é mentira, ou os métodos de pesquisa são completamente opostos de um instituto para outro, ou é mesmo tendencioso. Porém, temos que observar um fato estranho nessa pesquisa, que veio a público no dia de hoje, que é o fato que na pesquisa temos o atual mandatário com 44% dos votos, mesmo tendo um patamar de reprovação em seu governo na casa dos 48%. E tem ainda uma gestão classificada como negativa por 38% dos entrevistados. Com tantos números percentuais negativos, que chega à metade dos entrevistados, como pode ele ter 44% dos votos no segundo turno? Esses números não batem. Como um índice de reprovação ao seu governo muda de 48% de negatividade para 44% de votos a favor de sua reeleição? É como se tivéssemos aí 92% de votos não sobrando nada para Flávio. A menos que os eleitores prefiram deliberadamente votar num governo ruim. Né? E eu não duvido que exista, mas não a esse nível. Então, é claro que a imprensa vai tentando de qualquer forma criar um ambiente favorável para o atual mandatário, mas sem base para comprovar e para convencer pelo menos aqueles que usam um pouco mais que 2 neurônios, né, para pensar, porque não há como acreditar nesses números, evidentemente. Agora, quando pensamos em eleição presidencial, tradicionalmente, os governos, digamos, de esquerda, como o do Brasil, por exemplo, não pensam prioritariamente em propor melhoras para o país, favorecendo a prosperidade do povo após sua vitória, mas sim para que o governo de esquerda eleito possa transformar o sistema capitalista do país para um sistema comunista.
Este é o pensamento da extrema esquerda radical do PT, aqui no Brasil, como é para qualquer país com a mesma ideologia política. Eles não estão preocupados em entrar no governo para melhorar as condições do povo. Eles querem entrar para mudar o sistema do país. Sair do capitalismo e entrar naquele sonho comunista de igualdade entre todos, coisa que não existe na prática. Nunca aconteceu e nunca vai acontecer. Só se tivéssemos o nosso Deus aqui governando o Brasil, né? Fora isso, nós sabemos quem está governando, né? Ok. Mesmo assim, antes dos pleitos de outubro, o atual governo já enfrenta uma dificuldade econômica que pode ser crucial para sua derrota nas máquinas mágicas do Brasil. Vejam só, o Brasil tem até agora uma dívida bruta de 10,4 trilhões de reais, o que equivale a 80,4% do PIB brasileiro. Ou seja, esses 80% do PIB estão comprometidos com dívidas. Isso segundo dados do próprio Banco Central. E isto significa que hoje, cada brasileiro tem uma dívida não contabilizada dentro de casa em torno de 49 mil reais. Nesse momento, cada um de nós estamos devendo 49 mil reais. Os números mais recentes mostram que o Brasil está gastando mais de 1 trilhão de reais por ano apenas com juros da dívida pública. Segundo os dados do Banco Central, a despesa acumulada com juros nos últimos 12 meses, encerrados agora em abril de 2026, alcançou aproximadamente 1,096 trilhões, quase 1 trilhão e 100 milhões de reais, o que equivale a 8,43% do PIB brasileiro, só o pagamento de juros. O triste é saber que o Brasil não tem como quitar esta dívida a curto e médio prazo. E por isso vai empurrando com a barriga e pagando juros cada vez mais altos, às custas de impostos que nós brasileiros é quem pagamos. O governo, ao invés de cortar despesas, vai gastando cada vez mais com programas populistas, principalmente agora em ano eleitoral. E o pior é que conforme você adia esses pagamentos, os contratos vão vencendo e os juros vão se acumulando. Hoje o Brasil é o país que mais paga juros da sua dívida, com 8% mais a inflação. E com isto, o governo então vai emitindo mais títulos públicos para levantar recursos, que ao final é o próprio povo que vai pagar. E aqui entra um ponto mais crítico da situação. Porque o Brasil, que já tem uma taxa de juros a nível estratosférico, na casa de 14,5 pontos percentuais ao ano, e para fazer com que o país possa reduzir a inflação, que já ultrapassou 5%, e se fortalecer diante do dólar, teria que aumentar ainda mais a taxa Selic. O que significaria também para os brasileiros ter um crescimento econômico muito mais lento, menos geração de empregos, queda muito maior no consumo das famílias, aumento na inadimplência em alguns setores principalmente, e a elevação no custo de vida pública. Para completar esse risco do que pode ocorrer no Brasil, principalmente agora, nesse momento, temos que olhar lá para o Federal Reserve nos Estados Unidos, que, para conter sua própria inflação, que já está batendo nos 4,2%, pode vir a elevar sua taxa de juros para atrair investimentos. Automaticamente, atrairia investimentos estrangeiros para os Estados Unidos. Isso por conta de quê? Da segurança econômica que os americanos oferecem. Só que automaticamente também provocaria a fuga de capitais, fuga de investidores no Brasil, tornando o dólar aqui dentro muito mais caro. Por esse motivo, o dinheiro é caro para o brasileiro que tenta levantar créditos para comprar um carro, comprar uma casa
ou até mesmo para pagar outras dívidas. É uma verdadeira roda gigante, pois se o governo resolve baixar a taxa Selic aqui dentro, para baratear o dinheiro para a população, existe aí o risco de vermos o aumento da inflação por conta do gasto, que automaticamente a população começa a fazer. Dinheiro mais barato, pega-se mais dinheiro, gasta-se mais dinheiro, e isso aumenta a inflação, né? O risco também existe para a desvalorização do real frente ao dólar. Porque com uma taxa de juros maior, os investidores vêm para cá para ganhar mais dinheiro. Quando tem muitos dólares no mercado, o preço do dólar cai, né? Só que existe também o risco da saída de capitais. Por quê? Quando você percebe que o governo está oferecendo muitos juros, quem tem dinheiro se preocupa. É igual o caso do Master. Estava oferecendo aplicações de CDB, por exemplo, com juros muito maiores do que os outros bancos oferecem. Isso chamou a atenção. Tem alguma coisa errada. O banco está para falir, está para quebrar. É assim que funciona. Agora, mudando um pouco de assunto e para terminar, e que também serve para justificar porque que o Brasil está nessa situação, eu quero trazer uma matéria que saiu hoje no site Metrópolis, mostrando que vulgos artistas, como Fafá de Belém, Aline Bey, que eu nem sei quem é, Mônica Salmazo, que eu também não sei quem é, Fábio Porchat e o escritor Marcos Rubens Paiva, foram hospedados na Embaixada Brasileira em Roma. Nosso dinheiro bancando hospedagens. Além disto, alguns deles viajaram com verba de 100% pública para a Itália, entre um grupo de 68 pessoas hospedadas na Embaixada de Roma. Essa lista foi obtida pelo site Metrópolis via Lei de Acesso à Informação. E esses pseudos artistas foram mencionados porque viajaram com recursos públicos do Programa de Diplomacia Cultural, uma iniciativa do Ministério das Relações Exteriores para a promoção da cultura brasileira no exterior. Vejam só a que nível chegamos. Quem é que está preocupado com a cultura brasileira lá no exterior? E quem é que disse que esses representantes são aqueles que merecem crédito pela cultura que possivelmente existe aqui no Brasil? Porque, a meu ver, havia cultura no país antigamente. Hoje, me desculpem, não existe mais cultura. O que existe é a propagação de ideologias sob pretexto de cultura. Mas só para se ter uma ideia, a tal Fafá de Belém faturou R$300 mil para passar 4 dias em Roma com tudo pago, tudo na faixa. Então, é claro que todos esses nomes representam apoiadores vitalícios do atual mandatário, que os alimenta com a Lei Rouanet. E claro que esse assunto poderia fazer parte até de uma revista de fofocas, ao estilo aí Léo Dias. Mas estou trazendo aqui para mostrar o porquê que o Brasil está enterrado em dívidas, quase que impagáveis, enquanto alguns deitam e rolam com o dinheiro do público, dos nossos impostos. E nós brasileiros, cada vez que vamos aos supermercados, saímos cabisbaixos, chateados, preocupados por perceber que o tamanho da sacola é cada vez menor. Então, será que existe mesmo alguém que acredita que esse governo tem credibilidade para ser reeleito em outubro próximo? Sinceramente, eu que tenho certeza de ter mais que 2 neurônios, duvido. E vocês? Me respondam aí nos comentários, me deixem saber a opinião de vocês todos. E deixem também a opinião através dos likes. Se vocês deixarem os likes, é sinal que gostaram do vídeo. E eu agradeço de coração, né? Peguem o link do vídeo, mandem para seus amigos para dar uma força ao Terra Brasilis News. E eu vou ficando por aqui, agradecendo desde já a atenção de vocês, desejando um excelente final de noite, muito bom descanso e até amanhã, se Deus quiser, e Ele há de querer. Fiquem todos muito bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.